A mentira sempre esteve presente desde o início dos tempos. Por exemplo, nossos ancestrais lutaram para se manter vivos tanto diante dos predadores como dos próprios semelhantes. Nesse período, a função da mentira, em um exemplo do macho, era fazer com que o homem parecesse mais forte do que realmente era. Era comum inventar feitos em caçadas para impressionar as fêmeas, assim conseguindo atrair um maior número de parceiras para a reprodução. Reprodução é o instinto mais forte do homem, com essas e outras mentiras também conseguia se posicionar acima dos demais na hierarquia social. A força, a imagem, feitos, sempre definiu aquele que teria mais destaque no meio social, tanto no presente quanto no futuro. Todo homem quer ser lembrado, todo homem quer ter várias mulheres para sexo e reprodução. Ele quer prazer e também passar sua herança genética para frente. A mentira trouxe benefícios inegáveis à sobrevivência do ser humano. Com a mentira, muitos povos pouparam energia, seja para se livrar de situações críticas ou seja para se unir a outras tribos. As mentiras sempre foram empregadas deliberadamente. E bom, segundo o Paul Ekman, psicólogo americano especialista em expressões humanas, há dois parâmetros para definir a mentira. O primeiro é a intenção, ou seja, quando o mentiroso deseja realmente enganar. O segundo parâmetro é o alvo, e este desconhece que o objetivo do mentiroso é de fato enganar. Em um show de mágicas, por exemplo, a intenção do mágico é enganar, mas isso não quer dizer que ele seja um mentiroso. No caso, o trabalho dele é iludir e o alvo já está ali esperando por isso. Então não configura uma mentira. Então, resumindo, a mentira é construída com a intenção e desejo do mentiroso e tem um sucesso nela com o alvo desconhecendo essa informação, intenção ou desejo. Espero que tenha ficado claro. E bom, quando falamos em mentira, logo vem na nossa cabeça mentiras verbais, porém a definição de mentira ainda pode ser vista por outros prismas, nem sempre verbais. Um sorriso falso ou aplausos dados ao péssimo discurso do presidente da empresa são exemplos de mentiras não verbais. Há vários mitos também relacionados ao tema mentira. Um dos mais propagados é o de que tanto o pai quanto a mãe são especialistas em descobrir as mentiras dos filhos. Mas para o desespero de muitos, se não for totalmente falso, é bastante imprecisa a afirmação de que os pais sempre sabem quando os filhos mentem. Os filhos mentem às mães e aos pais de todas as maneiras possíveis. Aí vai exemplos da mãe falando, não sei o que essa criança tem, amamentei, troquei as fraldas, fiz carinho e ela continua chorando no berço. Não é nada absurdo afirmar que o filho de meses de idade está mentindo para a mãe. Depois de alguns meses de vida, a criança percebe, mesmo que de forma inconsciente, que chorar faz os pais lhe darem mais atenção, passando então a manipulá-los. Quando estão caminhando, por exemplo, e querem colo, eles choram, sem a menor cerimônia, onde quer que estejam, em casa, no supermercado, na rua. Esse é apenas o começo de uma longa escalada para a mentira, a qual a criança vai aperfeiçoar todos os dias e na maioria das vezes com a colaboração de pais, irmãos, amigos, professores e parentes. Todos se envolverão na arte de ensinar a criança a mentir. E assim a mentira nasce no ser humano, pois ele percebe mesmo que inconscientemente que ela traz benefícios a ele. Então vamos para a parte prática da coisa. Vou dar um exemplo de como identificar um sorriso falso. Em um sorriso falso vai envolver apenas os músculos da boca, que são os que temos controle. E é interessante identificar isso, pois pode ser útil em inúmeras situações, assim podendo contornar uma situação, mudar sua abordagem ou até mesmo abandonar a abordagem, pois pode estar sendo algo incômodo ou chato, rir forçadamente é algo que cansa e corta o clima interno da pessoa, fazendo elas nos ver de uma forma não muito da hora, entendeu? Já em um sorriso verdadeiro, entra em ação também os músculos ao redor dos olhos, os que não controlamos. Nesse caso formam-se as rugas, também conhecidas como pés de galinha, sinal clássico de sorriso verdadeiro. Um sorriso verdadeiro contém esses dois pontos sendo trabalhados, a boca e os músculos ao redor dos olhos, podendo conter pés de galinha e olhos mais fechados que o normal. Outra coisa a se observar, em um caso de gargalhada, é ver como essa gargalhada termina. Se ela corta de uma vez no final, muito provavelmente ela foi forçada, mesmo atendendo os padrões de expressão. Quando uma pessoa está gargalhando de algo, a tendência são modulações no final, como se a gargalhada fosse diminuindo aos poucos, e não tendo um corte brusco no final, entendeu? Agora entrando em outro ponto, um dos porquês mais comuns da mentira é o medo de punição. Geralmente no medo de punição a pessoa vai demonstrar surpresa e medo. Surpresa geralmente por estar sendo abordado, mesmo esperando nem sempre o ser humano consegue mascarar isso. E se pressionado, o escudo vai cada vez mais abaixando e apagando todo o preparo feito para aquilo ali. E o medo geralmente nasce na situação apenas por imaginar as consequências, principalmente quando não se tem argumentos sólidos para defender a mentira em questão. A questão dos argumentos deve ser bastante analisada nesse caso. Se for argumentos coerentes, você deve se calar, se desculpar e investigar em segredo os pontos apresentados uma última vez. Porém, esteja atento a possíveis cúmplices da mentira.
A surpresa é uma emoção muito breve, então deve-se observar bem no momento da abordagem se as sobrancelhas e pálpebras se elevam e se a boca se abre e o maxilar desce, mesmo que levemente. Observar também se o joelho dobra levemente e o corpo se inclina um pouco para frente. No caso do joelho e corpo inclinado, é inteligente abordar com as pessoas de pé e para que você faça essas observações. Geralmente, quando a mentira é quase inegável, os sons mais comuns a saírem da boca são e outros pontos importantes de quando há uma mentira por medo de punição são boca e mãos trêmulas. Muitas vezes uma alteração vocal também consistente e também pupilas dilatadas. Em alguns casos, mãos suando e pele gelada também. Se uma pessoa apresenta vários desses pontos que apresentei, muito provavelmente ela está mentindo. Claro que pode haver exceções, como por exemplo, uma mulher com muito medo de um marido paranoico e agressivo. Ela irá apresentar muitos desses pontos, dificultando o julgamento. Aí também vai caber uma análise do marido em si mesmo, uma análise nele mesmo. Porém, como eu disse, esses são casos, são exceções, né? Não é a maioria, exceção não faz a regra é a maioria. Há também mentiras internas que comumente só nós mesmos sabemos, como mentiras para obter prestígio. Nesse caso, ao mesmo tempo que ganha prestígio, o mentiroso deseja manter alto o nível de autoestima dele. Ele potencializa um fato real, dando a ele uma grandiosidade que existe apenas em suas mentiras. O famoso aumenta-feitos. Em outras palavras, é um auto-engano. Geralmente essas mentiras morrem com a gente, pois é muito difícil o mentiroso admiti-las verbalmente. Fora que não há tantas expressões para se analisar, apenas a fala do mentiroso e sua desculpa. Pois por se tratar de mentiras internas, há um grau gigante de auto-engano e se diminui as expressões espontâneas que poderíamos analisarmos, pois pode haver um grau de verdade naquilo, entende? Tornando mais difícil de identificar a mentira no primeiro momento sem evidências. Também tem as mentiras para evitar constrangimentos, muito comum entre as mulheres. Dando um exemplo, o caso de mulheres dizendo que a amiga é linda mesmo sendo desprovida disso. Também quando elogia uma roupa de alguém mesmo não sendo bonita essa roupa. Quando alguém diz que um certo bebê é lindo ou fofo mesmo não sendo. Quando um homem virgem é perguntado sobre isso e ele mente. E vários outros exemplos fora dessa bolha dos elogios. Acho que entenderam bem o caso da mentira para evitar constrangimentos. Então, resumindo, essa classificação de mentira basicamente é para proteger pessoas e também preservar reputações. No geral, são essas duas coisas. E segundo estudos, o momento em que as pessoas mais mentem é na autoapresentação, como em primeiros encontros amorosos ou entrevistas de emprego. Aí você muda sua personalidade, sua voz, tentando se mostrar ser incrível, inventando coisas, manipula informações, finge ser o que não é, oculta manias, mente sobre seus gostos e possíveis defeitos e várias outras mentiras. A tendência é mentir o máximo quando se é o total oposto da pessoa com quem está interagindo e você quer ou tem que agradá-la. Mente para se parecer com ela, para agradar, para alcançar seu objetivo. No primeiro instante, o ser humano mente assim. O espelhamento mental, vocal e corporal faz a mentira fluir com maior facilidade, faz com que a pessoa se identifique com você. E a mentira na autoapresentação também é bastante comum na política. Agora falando um pouco sobre mentira e traição nos relacionamentos, vou trazer alguns comportamentos que são comuns em relacionamentos com infidelidade. Tudo citado aqui foi comprovado com base em estudos seguidos de estatísticas. Todos são pontos em comum nos relacionamentos com infidelidade. Tudo bem que são dos Estados Unidos, mas muito se aplica aqui também. Então vamos lá, geralmente o parceiro infiel torna-se distante, calado ou deprimido. Torna-se também furioso, crítico e às vezes até cruel, utilizando de abuso verbal e emocional. O infiel diz que está sendo controlado pelo outro, mas na prática é o contrário. O infiel arruma tempo para ficar horas longe, procurando hobbies, até mesmo trabalhando a mais um serviço como desculpa. E nesse estudo, o mais cruel dos sinais de infidelidade, relatado por mais de 50% dos entrevistados, é trair o parceiro enquanto este está doente. Cara, o sentimento de traição é muito maior que em outros casos, acredito eu. E também acontece muito de repente o infiel passar a prestar muita mais atenção na própria aparência, comprar roupas novas, perder peso, matricular na academia, etc. Tem outra coisa que 43% relatou, é a maneira como o infiel se porta diante de outras mulheres ou homens. Pois isso muda. Ele passa a defender o direito de ter amizades femininas, no caso das mulheres ter amizades masculinas. E o parceiro infiel tem necessidade obsessiva de privacidade, inclusive até tarde da noite, para trabalhar no computador ou ficar no celular.
Outro ponto que encontrei em outro estudo é o ponto dos argumentos dramáticos, tanto do homem quanto da mulher infiel. Quando colocados contra a parede, eles tendem a usar com frequência os mesmos argumentos, falando sobre dor, sofrimento, sobre o sacrifício que está fazendo para dar certo, e principalmente sobre família e filhos. Tudo bem que essas são coisas bastante comuns em desculpas, porém o estudo identificou que após ficarem sem argumentos, esses pontos sempre vêm à tona. Mesmo tendo a carência de lógica, esses pontos têm uma grande validação emotiva e muitas vezes dá até certo. Agora, voltando para o geral, um dos sinais de que a pessoa está escondendo algo ou tentando disfarçar uma emoção é o sorriso falso, mais conhecido como o sorriso amarelo. Ela pode estar escondendo um sentimento negativo, porém pode ser também uma pessoa mais tímida que usa isso para estabelecer alguma conexão amigável com uma pessoa. Outra tentativa de não mostrar aquilo que se está sentindo é colocar o queixo um pouco para cima, respirar fundo e tentar fazer com que os músculos da face fiquem, entre aspas, calmos, um rosto neutro, sem emoções. Uma coisa que esqueci de dizer é que quando uma pessoa mente muitas vezes, ela consegue contar aquilo com bastante veracidade e se deixar transparecer nas expressões. Por isso é importante confrontar a mentira o mais cedo possível. Quanto mais forte é a emoção, mais difícil é o autocontrole, já que o corpo demonstra a luta interior. Com o tempo passando, a mentira fica mais manipulável, tanto por esquecimento da pessoa quanto por esquecimento de possíveis testemunhas. E também tem a redução de culpa dela, né? Preparo para o momento, que é maior, um encobrimento trabalhado melhor em cima da mentira e outras coisas. Já a questão do choro é bastante fácil identificar a mentira. Na pessoa que chora de verdade, as lágrimas descem ao lado do nariz e existe a tentativa ou necessidade de enxugá-las e fungar para sugar a coriza. A cabeça normalmente se abaixa, porque o momento é de tristeza. Quando o choro é falso, praticamente não há lágrimas, mas a pessoa cria a falsa impressão de estar fungando ou eleva o queixo para sugar pelo nariz as lágrimas que não existem. Porém, há casos de pessoas que conseguem fazer escorrer lágrimas. Muito ator de filme e novelas consegue facilmente, mas as outras questões é algo difícil de reproduzir. Outra emoção difícil de fingir é o medo. Ao expressá-lo naturalmente, as sobrancelhas se elevam e se unem. Na verdade, pesquisas conduzidas por De Paulo e colaboradores mostram que a maioria dos mentirosos não sentem qualquer tipo de medo ou culpa pelas lorotas que contam diariamente. As emoções são sentidas em situações de risco, quando as pessoas podem, quando o mentiroso, né, pode ser pego mentindo. A circunstância e a capacidade do mentiroso de lidar com a situação definirão o grau de culpa. Os três sentimentos ligados à mentira são a culpa, o medo de ser descoberto e o prazer de mentir. Podem ocorrer de maneira independente, mas também em conjunto e de forma aleatória. Existem diversas características ligadas às pessoas que demonstram sentimento de culpa, como raiva reprimida, preocupação demasiada com a opinião de amigos ou estranhos, dificuldade de expressar sentimentos, ausência de amor próprio, que faz que a pessoa se sinta vítima, rejeição em alto grau, falta de assertividade, dizer não sem ferir os próprios sentimentos, autopunição, autoestima baixa, etc. Outra coisa bastante interessante de se observar são os movimentos oculares. Quando uma pessoa olha com os globos oculares para cima e apontados levemente para a direita, quer dizer que ela está estimulando a imaginação. Os olhos se movem nessa direção quando desejamos criar uma imagem mental, ou que requer criatividade. Então, no caso de uma argumentação de uma possível mentira, isso pode dizer muito sobre se a pessoa está mentindo ou não. Já com os olhos acima e apontados para a esquerda, quer dizer construção de imagem, ou seja, memória. Nessa situação, a criatividade é dispensável, pois o concreto faz-se necessário. Então, nesse caso, a pessoa provavelmente vai estar dizendo a verdade se o movimento dos olhos for algo natural. Existem também os comportamentos adaptadores, que são, na sua grande maioria, inconscientes. Um exemplo, são utilizados para aliviar o nervosismo e para obter conforto e proteção, cruzar os braços, esfregar as mãos, acariciar os braços, os cabelos, a barba, alisar partes do corpo, passar a mão na testa, no rosto, arrumar o cabelo, o colarinho, a gravata, etc. O ex-agente do FBI, Joey Navarro, diz que quase todos os mentirosos tremem, levam as mãos no pescoço, têm batimentos cardíacos acelerados e pupilas dilatadas, além de engolirem em seco. Outras observações é o toque excessivo no próprio rosto, ocultação dos lábios com os dedos. Evita olhar nos olhos, mas esse caso dos olhos depende do contexto. Outra coisa do mentiroso é o controle de movimento dos braços e das mãos. O mentiroso diminui de modo considerável a gesticulação, em contraste com os padrões que exibe quando diz a verdade. Os movimentos são escassos e controlados, pois o mentiroso não deseja se expor. As mãos ficam grudadas às pernas, nos bolsos, colocadas para trás e etc. Muitas mulheres colocam as mãos unidas entre as pernas e inclinam levemente o tronco para a frente.
Esses controles de movimento indicam a necessidade da diminuição do espaço corporal. A pessoa pensa de modo inconsciente que quando mais encolhida estiver, menor ficará e mais fácil passará despercebida, mesmo estando diretamente na frente do entrevistador. Os braços ficam cruzados em postura defensiva, aparecem alguns tremores nas mãos, mas isso também pode denotar apenas medo. O gesto de encolher as mãos fica mais constante, enquanto os movimentos de gesticulação diminuem de maneira drástica. O mentiroso procura se esconder agarrando-se a objetos. As mãos são colocadas para trás ou nos bolsos de modo aflitivo e às vezes fingindo, como procurar carteira, balançar moedas e etc. Também é interessante observar o encolhimento em apenas um dos ombros. De acordo com Paul Ekman, esse é um dos sinais clássicos de mentira. A falta de simetria do gesto é facilmente notada. Um dos ombros se levanta e muitas vezes se projeta um pouco mais à frente. A pessoa tenta dizer que não está muito preocupada com o que foi perguntado, mas esse desdém indica que aquilo que ela diz provavelmente é mentira. Como a mesma expressão pode ser vista em outras partes do corpo, vale observar o rosto, as mãos e também o tom de voz. Também é bastante interessante observar a tentativa de ficar de costas para a parede a fim de buscar apoio. Como já vimos, o medo é uma das principais emoções associadas à mentira. O mentiroso tenta se proteger dos questionamentos e procura meios que minimizem a sua ansiedade. Ficar de costas para a parede é um desses recursos, pois tranquiliza e dá segurança. O mentiroso geralmente pede para repetir a pergunta, pois precisa de tempo para raciocinar uma boa resposta. Os mentirosos extremamente defensivos, que não têm argumentos convincentes, apelam para o sarcasmo boa parte do tempo. O interrogador que deseja atingir o outro também usa esse péssimo recurso. Normalmente quem ganha com isso é o mentiroso, que almeja justamente esse tipo de jogo, no qual fica muito difícil definir a verdade. Nos julgamentos, o sarcasmo alivia as tensões de todos os presentes, mas coloca o outro em posição defensiva. As pessoas inexperientes têm dificuldade de enfrentar mentirosos que utilizam desse tipo de recurso. O mentiroso demonstra prazer em mentir. Um dos cantos da boca sobe enquanto o outro permanece paralisado de modo sarcástico. Ter prazer em enganar os demais é muito comum, especialmente em pessoas que se consideram inteligentes e capazes de tudo. O inverso, que é um dos cantos indo para baixo, enquanto o outro permanece neutro, quer dizer desprezo. O mentiroso usa muitas frases para ganhar tempo, alguns tipos de resposta como: por que eu mentiria para você? Para dizer a verdade, para ser franco, de onde você tirou essa ideia? Por que está me perguntando uma coisa dessas? Poderia repetir a pergunta, por favor? Acho que este não é um bom lugar para discutir isso, podemos falar sobre isso mais tarde. Como você se atreve a me perguntar uma coisa dessas? Quando a pessoa quer fugir das perguntas ou da responsabilidade, o bordão mais comum é: eu não sou obrigado a saber de tudo. Mano, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e eu talvez tenha me perdido um pouco, que tenha ficado confuso, eu falo muito rápido às vezes e o conteúdo não fica tão absorvível, se é que essa palavra existe. Então, um abraço do Tio Pantera e até mais.